Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, antes de a gente começar a aula propriamente dito, eu queria dar alguns recadinhos para vocês. Então, assim, na semana que vem, dia 12, a gente vai ter aula prática, tá? Então, vai ser 7h15 lá na universidade, não sei ainda qual laboratório. Esse final de semana eu vou colocar todos os detalhes da aula prática. O que eu queria da aula prática? A gente vai trabalhar ecotoxicologia, vai fazer um experimento com ecotoxicologia, tá? O que eu queria? Que cada equipe levasse uma substância que queira testar. Então, a gente vai fazer ecotoxicologia com sementes de alface. Vamos submeter as sementes de alface àquela substância. Qual assim, o pré-requisito? É que a substância seja solúvel em água. Só isso, tá? Porque a gente vai fazer diferentes tratamentos e concentrações com aquela substância. E ela tem que ser solúvel em água. Então, vocês já comecem a pensar, as diferentes equipes aí. Eu vou colocar isso lá no material, mas esse final de semana, até domingo à noite, vocês vão ter isso lá no material, tá? Daí, o Pablo está querendo entrar. Então, na semana que vem, dia 19, vamos ter aula prática. As mesmas coisas de sempre. Calça comprida, sapato fechado, guarda-pó, luva. E, como eu falei, cada equipe trazer uma substância que queira testar. Pode ser qualquer coisa, desde que seja solúvel em água, tá? Daí no dia 19... Fale, Clodoaldo. Se for semana que vem, dia 19, dia 12, né, a aula prática. Dia 12. Isso, tinha falado 19. Daí, o certo é a gente deixar esse experimento durante uma semana. Só que dia 19 vai ter semana acadêmica, é isso, né? Clodoaldo, tô certo? Eu acredito que sim, acho que começa... Eu tenho que confirmar também, que eu não lembro direito, mas acho que é isso mesmo. Eu tenho quase certeza que sim. Então, a gente vai deixar o experimento por 2 semanas, e daí no dia 26 a gente volta para o laboratório para medir as plantas, tá? Contar quantas nasceram, etc., e a gente volta para o laboratório. Né? Não é o ideal, mas não tem grandes problemas, a gente pode fazer isso sem problema nenhum, tá? Então, dia 12, a gente vai ter aula prática, dia 19 vai ser semana acadêmica, e dia 26 vamos voltar para o laboratório para terminar a aula prática, tá bom? E daí no dia 3 de dezembro já é a prova, tá? E daí vocês... Eu vou dar até um prazo um pouquinho maior, eu vou provavelmente até um dia 8, 9, para vocês entregarem o relatório por causa dessa diferença da semana acadêmica, tá? Então não se preocupem, vão ter tempo. O relatório vai ser no mesmo formato daquele do primeiro bimestre, então vocês já podem até começar a preparar e tal, no máximo 4 páginas, sem problema nenhum, tá certo? Então, lembrem-se, semana que vem vai ser no laboratório, dia 12, 19, semana acadêmica, e dia 26 voltamos para o laboratório. Outra coisa, a presença da aula no dia 19 vai ser em função da presença de vocês na semana acadêmica. Então, a professora Mariana vai passar para mim uma lista de quem estava presente na semana acadêmica. E daí, a partir dessa lista, vai ser presença. Não vai ter atividade de frequência na semana do dia 19. Agora, na semana do dia 12, dia 26, que é em laboratório, vai ter atividade de frequência no AVA. Tá certo? Então, a presença no laboratório ainda conta com aquela nota extra da presença nas lives, né? Só que a presença em aula falta, que é computado lá no AVA, vai ser em função da atividade e frequência.
No dia 19, vai ser em função da presença na Semana Acadêmica de Biomedicina. Tá certo? Para ficar bem claro, para ninguém ter dúvida, alguma coisa assim. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Fale agora ou se cale para sempre. Ninguém tem dúvida? Não, professor. Tá? Então, dia 12, 19 e 26 vai ser no laboratório e vai ter atividade de frequência. A presença no laboratório vai ser para aquele ponto a mais lá da presença nas lives. Vai ser como se fosse uma presença na live. Tá bom? E daí a gente vai terminar também daí a parte de poluição do solo, o último assunto. Hoje a gente vai continuar com poluição do solo e hoje a gente vai ver um pouco de análise do solo. Como fazer os principais métodos de análise de poluição do solo, principalmente em metais pesados, que é a coisa que a gente mais analisa quando a gente vai fazer trabalho de poluição do solo. É a coisa que a gente mais analisa. Pessoal, só antes de continuar, eu quero fazer uma fofoca. Vocês viram essa semana que saiu a Ordem do Mérito Científico aqui no Brasil, concedida pelo governo federal? Vocês viram essa? Não. Não viu, Clodoaldo? O nosso querido presidente, ele se concedeu o maior grau da Ordem do Mérito Científico aqui no Brasil. Grão-mestre do Mérito Científico. Ele se concedeu isso. Ele contribuiu muito para a ciência brasileira, para o avanço da ciência, né? Obviamente, né? E se concedeu maior honraria do mérito científico aqui no Brasil. Daí teve uma lista de muitos outros, né? Inclusive muitos ministros, deputados federais, senadores, etc. Até tem dois professores da Universidade Federal que eu conheço, o professor Pedrosa, da Bioquímica, e o professor Mangrich, da Química, eu conheço os dois, que ganharam também. Mas na lista também tinha alguns professores, um de Manaus, um do Maranhão, que são críticos ao governo federal pela maneira com que levaram a pandemia, né? Questão da pandemia. Daí hoje, a honra do mérito científico foi dada ontem. Hoje o presidente publicou mais um edital lá no Diário Oficial, tirando a honra do mérito científico para alguns desses cientistas. Ele concedeu ontem e tirou hoje. Alguém falou para ele, olha, mas esse cara é crítico ao teu governo. Então ele foi lá e tirou. Mas o mais impressionante é que ele se autoconcedeu a maior honra do mérito científico aqui no Brasil. Ele pode ter até qualidade sem problema nenhum, mas acho que ser cientista não é bem a qualidade maior do nosso querido presidente, né? Gente, de novo, eu não estou fazendo nenhum julgamento político, é puramente técnico-científico. Eu sou cientista, é claro que eu não deveria ganhar a honra ao mérito científico, eu não chego ao dedinho do pé desses caras, da maioria que já ganhou, mas tem alguns que não deveriam ganhar, né? Então, sei lá, algumas vezes as coisas são meio complicadas. Mas vamos lá, vamos falar o que nos interessa, né? Eu estava conversando com vocês já há 3 semanas sobre os solos, né? Então a gente viu que os solos são corpos dinâmicos, tridimensionais, tem a parte sólida, a parte líquida, a parte gasosa, tem muita vida no solo, né? Inclusive essa é a minha especialidade original, eu sou o que se chama de zoólogo do solo, eu estudo animais que vivem no solo, eu estudo principalmente 3 grupos, os colêmbulas, que eram antigamente classificados como insetos, agora são pancrustáceos, os ácaros do solo, que são aracnídeos, né, parentes das aranhas, e as minhocas, que todo mundo conhece, né? Inclusive tem uma espécie de colêmbulo que foi descrita, uma espécie nova, lá do Rio de Janeiro, que foi descrita em minha homenagem.
tem muita vida no solo. O solo é extremamente rico. E a gente viu que o solo é extremamente importante, né? A gente viu como se forma o solo. Então, se forma a primeira rocha, e daí essa rocha vai se desgastando ao longo do tempo e formando diferentes tipos de solo em função das diferentes rochas originais, né? E a gente viu que pode ter vários tipos de poluentes ou de fontes de poluição, né? A gente viu, por exemplo, esgoto, a gente viu poço de gasolina, né? Pode ter a agricultura, é um problema muito sério em termos de poluição do solo, já foi pior do que é hoje, né? Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, morria todo ano dezenas e dezenas de agricultores aqui no Paraná por causa da intoxicação com agrotóxicos. Hoje isso é bem raro, por sinal. E assim por diante, a gente viu várias coisas relacionadas a isso. A gente viu monitoramento, aula passada, né? Então, fazer a análise preliminar, avaliação preliminar, vamos fazer uma visita, levantar dados, fazer entrevistas. E daí, se a gente achar que aquele solo tem uma grande chance de estar contaminado, a gente vai fazer uma análise confirmatória, onde que daí a gente vai fazer a amostragem de solo, levar para o laboratório, analisar, tem que ser um laboratório de qualidade, né, que pertence a uma rede de controle de qualidade, e depois a gente vai comparar com a legislação. É isso que a gente vai fazer basicamente. Hoje a gente vai ver a parte de análise, principalmente de metais pesados, tá? Então, é isso que mais nos interessa em poluição do solo. Sem dúvida nenhuma, pessoal, o fator ou os elementos, os compostos que mais a gente encontra poluindo o solo são os metais pesados. Disparados metais pesados. Junto com os metais pesados, hidrocarbonetos. Eu não sei se vocês se lembram, lá em 2001, 2002, teve um derramamento de óleo cru na Repar, refinaria da Petrobras ali em Araucária, né? Teve lá não foi exatamente na refinaria, foi um pouco, o terreno é muito grande, foi assim uns 200, 300 metros para fora da refinaria, mas ainda no terreno da Repar. Eles tinham lá um oleoduto e alguém não fechou direito o registro do oleoduto e ele explodiu. E daí vazaram 4 milhões de litros de óleo cru, aquele óleo grosso, né? E eles foram, isso foi no alto de uma colina, eles foram para baixo, por gravidade, obviamente, e chegaram até o rio Barigui. O mesmo rio que passa do lado da Unandrade, aquele mesmo rio. Ele vai da Unandrade lá para a cidade industrial e depois passa por Araucária. Ele passa por Araucária, daí vai desaguar no rio Iguaçu. Eu não sei se vocês sabem, o rio Iguaçu, que dá origem às cataratas do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, ele nasce na região de Curitiba. Então, esse petróleo, além de poluir todo o solo, vazou até o rio Barigui, e do rio Barigui foi para o rio Iguaçu. E chegou petróleo lá em Foz do Iguaçu. Pouquinho, mas chegou. Eles tentaram conter e tal, alguma coisa de petróleo chegou em Foz do Iguaçu, lá nas cataratas do Iguaçu, tá? Mas bem pouco, não comprometeu em nada. Mas o grande problema foi no solo na área da refinaria. Aquele solo ficou encharcado de petróleo cru. Petróleo cru, aquele grosso, assim, viscoso, etc. Uns 5 anos depois do que ocorreu isso, um colega meu da Universidade Federal do Paraná me chamou para a gente fazer um experimento lá. Ele estava fazendo experimento e queria que eu monitorasse os organismos do solo. Eu me lembro que 5 anos depois do vazamento, eu pegava uma pazinha de jardim, fazia um buraco, ainda tinha óleo no local. Ainda tinha óleo. Porque o hidrocarboneto, o petróleo cru, são cadeias muito longas de hidrocarbonetos. São aqueles anéis benzênicos, né? Mas um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro, cadeias muito grandes. E essas, quanto maior a cadeia
de anel benzênico, né? Quanto maior essa cadeia, mais difícil é para quebrar. Então a gente ia coletar solo lá, ainda estava com petróleo, mesmo quando a gente não via o petróleo, algumas vezes ele quase que jorrava do chão, né? Mesmo quando a gente não via o petróleo, você pegava e cheirava aquilo, tinha um cheiro horrível de petróleo. Muito, 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 muito forte. Tá? Então, assim, mesmo anos depois, mesmo com vários tratamentos que eles estavam fazendo, desde o do dia seguinte ao vazamento, eles investiram muito para recuperar aquilo, mas mesmo assim estava complicado. E a vida no solo foi extremamente prejudicada, principalmente os animais do solo. Praticamente não tinha minhocas lá, por exemplo, né? Uma área de mata natural, onde que praticamente não tinha minhocas. Isso é extremamente raro. Tá? Normalmente a área de mata tem bastante minhoca. Então foi uma situação bem complicada. Mesmo assim, nos hidrocarbonetos também tem metais pesados, e bastante metal pesado, tá? Mas hoje em dia, sem dúvida nenhuma, a maioria dos pontos de contaminação que a gente encontra são com metais pesados. Tinha um professor da Uniandrade, lá na escola de gestão, que ele infelizmente morreu no começo do ano passado, não foi de Covid, mas de outra coisa. Mas eu fui examinador na banca de mestrado dele, quando ele defendeu o mestrado. E ele trabalhou não com a recuperação de solos contaminados, mas com a valoração de terrenos cujo solo estava contaminado. Então, ele trabalhou com uma empresa de reciclagem de tinta ali no Borda do Campo. É um bairro ali indo para as praias, perto do pedágio das praias. Tem uma região chamada Borda do Campo. Eu acho que é de Piraquara, pertence a Piraquara, não tenho certeza absoluta. E lá tinha uma empresa que reciclava tinta e ela nunca cuidou de nada, então vazava tinta pelo solo, etc. Aquele solo estava totalmente contaminado, totalmente, e já estava indo a contaminação, a pluma de contaminação já estava indo para os terrenos vizinhos. E ele estava trabalhando com métodos de valoração em terra contaminada, em solo, em áreas contaminadas, né, em terreno contaminado. Então, aquele terreno tinha perdido quase todo o valor dele. Comparando a mesmo tipo de terreno próximo, ele tinha perdido quase todo o valor. Então, esse professor fez uma dissertação de mestrado comparando métodos de valoração ambiental para áreas contaminadas, usando essa área como exemplo. E tinta tem muito metal pesado, mas muito mesmo. Quando você passa tinta na tua casa, por isso que eu sempre falo, assim, usem luva, se puder usar máscara, porque tem compostos fenólicos, tem outras coisas também nas tintas que você pode respirar aquilo, mas principalmente esse negócio de se pintar todo e tal, não é legal, porque tem metais pesados. As tintas hoje em dia são muito mais seguras do que as tintas de 30, 40, 50 anos atrás, mas ainda temos problemas. Um outro fator que não existe mais, mas ainda contamina solo, é que antigamente existia chumbo no combustível brasileiro, que era antidetonante. Esse chumbo era eliminado via cano de escapamento. Ia como uma emissão atmosférica e se depositava no solo. Então, hoje a gente ainda encontra muito chumbo, principalmente à beira de estrada. Eu acho que eu comentei já com vocês que eu fiz um trabalho, uma vez, onde que a gente coletou solos na beira de estrada em volta de Curitiba e mediu chumbo. E não devia ter chumbo, né? A gente não espera. Mas tinha por causa do chumbo que era usado até a década de 70. 30 anos depois, o chumbo ainda contaminava os solos à beira das estradas aqui em volta de Curitiba, na região metropolitana. Então, são todas possibilidades de você contaminar o solo. E você tem que analisar isso, né? E é isso exatamente que a gente vai ver
na aula de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Daqui a pouco vocês devem estar vendo. Eu acho que vocês já estão vendo, né? Então, pessoal, estamos na semana 14 e terceira parte de poluição do solo. Como eu já tinha falado para vocês, né, alguns principais poluentes, e daí é bem legal isso, que eu já tive várias situações assim bem interessantes em relação a isso. Né? Vamos pegar aqui a caneta, ou canetinha, funciona a canetinha, funciona a canetinha. Então, um tipo de um poluente, mas não é bem poluente, que na verdade isso depende de uma série de condições, é a acidez, né? Vocês sabem que entre 0 e 7, o meio é considerado ácido, acima de 7 ele é considerado básico. 7 é neutro. Todos os extremos são ruins, isso eu já falei para vocês lá em poluição de água, né? Todos os extremos são ruins. No solo é a mesma coisa. Qual que é o pH ideal no solo para uma planta crescer, para um organismo se desenvolver? Entre 5,5, 6 até 7,5, 7,7. Acima de 7,5, 7,7 já começa a ficar um ambiente meio ruim. Abaixo de 5,5 começa a ficar um ambiente meio ruim também. Alguns solos são naturalmente ácidos. E aqui no Brasil, a maioria dos solos é naturalmente ácido. É difícil você achar um solo com pH 7 aqui no Brasil, naturalmente 7. A gente tem que corrigir o pH do solo, principalmente com calcário, tá? Que ele libera, então, cálcio e daí ele regula o pH do solo. Outros solos são alterados por chuva ácida ou por alguma forma de poluição, como despejos industriais. Eu já encontrei, pessoal, vocês podem não acreditar, mas é verdade. Eu já encontrei solo com pH 2,5. Isso é extremamente raro. E olha, e ainda assim tinha vida no solo. Tinha vida no solo. O pH 2,5 era um problema natural do solo, porque ele tinha muito alumínio, daí fazia o pH cair, tá? E toda a vida no solo, ela se desenvolveu naquela área, se adaptando ao pH 2,5. Inclusive, naquela área, tinha uma espécie de minhoca que a gente chama no dia a dia de minhoca-sul. Minhoca-sul é toda minhoca acima de 30 centímetros de comprimento. Então, tem dezenas e dezenas de espécies de minhoca-sul aqui no Brasil. Então, tinha uma minhoca lá que conseguia sobreviver nesse tipo de pH. Inclusive, a gente tentou estudar como que aquela minhoca conseguia sobreviver naquele pH. Qual que é o problema de você ter um pH muito ácido? Aumenta a solubilidade dos metais prejudiciais ao ser humano e às plantas e aos animais. Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, uma partícula de argila, tá? Ela tem cargas negativas na superfície. Eu tenho um metal pesado, chumbo, por exemplo, que tem cargas positivas. Ele vai se ligar. E quando ele se liga, ele se torna não biodisponível. Isso significa que o chumbo continua ali, só que ele não vai fazer mal nenhum, porque ele está ligado fortemente à argila. Quando você tem pH ácido, então vamos escrever aqui, ó, pH ácido, ele quebra essa ligação. Daí o chumbo vai se libertar. E daí ele vai ficar numa forma disponível ou biodisponível. Então, daí, quando eu tenho um pH muito ácido, ele quebra a ligação entre o chumbo e o mineral de argila, e daí ele fica biodisponível. Ele vai ficar na solução do solo. E daí ele vai começar a intoxicar os diferentes organismos que estão ali, micro-organismos, animais e até as plantas. Claro que dependendo da planta, tá? Enquanto ele está ligado com mineral de argila, ele não vai fazer nada. Eu já encontrei vários solos que tinham metais pesados e tudo crescia sem problema nenhum, porque estava ligado fortemente ao mineral de argila. Como que a gente analisa o pH? Por pHmetro, né? Então, a gente normalmente dilui aquele solo em água
deionizada, importante, de preferência água deionizada, dilui bem, e daí coloca o pH-metro ali, que nem a gente mediu o pH da água lá do Rio Barigui, tá? Um outro poluente extremamente importante são micro-organismos, né? Principalmente bactérias patogênicas, né? Então, assim, tem vários grupos de bactérias, principalmente bactérias no solo. Por exemplo, Pseudomonas aeruginosa. Na saúde, a gente fala muito de Pseudomonas aeruginosa, né? É uma bactéria de solo. É uma bactéria de solo. E daí ela vai, a partir do solo, para outros substratos. Para comida, para bebida, vai entrar no ser humano, etc. Então, Pseudomonas aeruginosa, diversos bacilos tem no solo, né? A maioria dos bacilos são anaeróbicos, inclusive. Então, tem um rol gigantesco. Os Escherichia coli e outros, eles todos também têm no solo. Pode ter naturalmente no solo, mas principalmente contaminação por esgoto humano ou animal. Então, por exemplo, tem muitos agricultores que usam esterco suíno para adubar o solo. Ótimo, maravilhoso, mas tem que se tomar cuidado com bactérias patogênicas. Se os suínos forem contaminados, eles podem passar isso para o solo e daí do solo para as plantas. Principalmente quando eu tenho hortaliça. Porque hortaliça a gente consome cru. Se for soja, milho, dificilmente a gente vai consumir cru, né? E daí ou você vai esquentar, ou vai submeter a um processo industrial, alguma coisa assim. Daí mata as bactérias. Mas hortaliça, cenoura, alface, agrião e todas essas daí, a gente consome cru. Se não limpar bem, a gente pode estar consumindo bactérias patogênicas. Como que a gente faz? Método de contagem de colônias. A gente já viu isso lá em poluição da água, é o mesmo método. Um outro poluente são os nitratos e fosfatos, né? NO3- e PO4, eu acho que é menos 2, eu acho. H2PO4, eu acho que é menos 2. Então, são os nitratos e fosfatos. Vem principalmente adubo mineral, lodo de esgoto, esterco de pocilga, onde se cria porco ou estábulo, onde tem cavalo, etc. Eles podem ser extremamente tóxicos, como os nitritos, que são derivados da transformação do nitrato, e cancerígenos, como as nitrosamidas, assim também derivados dos nitratos. Normalmente, quando tem excesso de nitrato e fosfato, os vegetais florescem menos, produzindo menos frutos e sementes, alteram o ciclo do nitrogênio e podem eutrofizar as águas, contaminar a água e tirar todo o oxigênio da água. Como que a gente faz análise? Através de métodos espectrofotométricos. E agora a parte que a gente mais utiliza no dia a dia de poluição de solo, que são os metais pesados, né? Os metais pesados talvez sejam os maiores problemas de poluição de solo. Então, o solo pode ter já naturalmente metais pesados, principalmente alumínio e cádmio, tá? Eu vou até ir mais longe, principalmente alumínio. Então, eu vou até contar uma experiência minha. Quando eu estava no último ou penúltimo período da faculdade, eu fiz uma disciplina chamada Tópicos Especiais de Pesquisa em Solos, onde que eu trabalhei com o professor Carlos Bruno Reisman. Hoje ele já está aposentado, mas super gente boa, ainda converso com ele até hoje. E daí a gente foi trabalhar com aquele solo extremamente ácido, lá que eu falei com pH 2,5, que tinha um minhoco sul. E a gente queria saber o que estava acontecendo, né? Daí a gente foi fazer análise de alumínio, gente, e tinha 2.500 ppm de alumínio. Eu nunca mais vou esquecer essa história, por quê?
o professor Carlos Bruno Reisman fez a seguinte brincadeira comigo. Klaus, se você pegar esse solo e moldar na forma de uma panela, você vai fazer uma panela de alumínio. 2.500 ppm de alumínio no solo é muito, gente. É muito. É quase uma jazida de alumínio. É quase uma jazida de alumínio. Muitos metais pesados vêm de lodo de esgoto, principalmente zinco, níquel. Vem de lodo de esgoto doméstico. Eu já tive experiência em trabalhar com a Sanepar, com lodo de esgoto, aplicando como... Já tem até trabalho publicado em revistas científicas sobre isso. Lodo de esgoto aplicado como adubo em solo. E a gente viu altos teores de alguns metais, principalmente de zinco. Níquel nem tanto, mas principalmente de zinco. E, obviamente, resíduos industriais, né? Ainda tem vestígios de mercúrio em pesticidas, em geral, cádmio em tintas e chumbo em gasolina. Isso daqui já é proibido, mas a gente ainda tem solos contaminados, como eu falei. Esses metais pesados são muito tóxicos para o ser humano, podem se acumular nos ossos, como o chumbo, ataca o sistema nervoso, como o mercúrio. O chumbo também é neurotóxico, tá? Interferem no processo de fotossíntese em plantas, como o zinco, e participam do processo de biomagnificação. Então, um organismo, vamos dizer assim, eu tenho uma cadeia alimentar, eu tenho um organismo grande que vai se alimentar de 2 organismos menores, que cada um vai se alimentar de 2 organismos menores e assim por diante. Então, se eu tenho um nesse organismo, esse vai pegar 2, esse 4, ele vai crescendo a concentração ao longo da cadeia alimentar. E como que a gente analisa? Por espectrometria de absorção atômica. A gente já vai mostrar isso para vocês. Um outro problema que a gente tem no Brasil são os sais. Normalmente, assim, na boca a boca, dia a dia, né, o pessoal chama de salino negro, mas não é muito comum, assim. A gente fala que o solo está contaminado por sais. Isso pode vir de várias coisas, mas principalmente de irrigação mal feita. O que acontece? Você tem um solo seco e vai irrigar o solo para as plantas crescerem. Como, isso principalmente em regiões mais áridas, como o Nordeste, como toda a água, inclusive a água doce, tem sais, toda a água tem sais, você joga a água doce ali, alimenta as plantas, né, dá água para as plantas, e aquela água evapora. Só que os sais não evaporam junto, eles ficam. E quando você vai fazendo isso por muito tempo, vai aumentando o teor de sais no solo. E daí isso se torna tóxico para muitas e muitas plantas. No Nordeste, a gente tem um problema sério de salinização do solo no Nordeste. Aqui no sul do Brasil, nem tanto, porque a gente não usa tanto irrigação. Mas no Nordeste é um problema seríssimo. Seríssimo. E como que a gente mede o conteúdo de sais? São extremamente tóxicos, né? Principalmente para as plantas. Mas para os animais que vivem no solo também. A gente mede no condutivímetro. É mais ou menos assim, é um aparelho assim, que tem um polo positivo e um polo negativo. A gente coloca o solo em um pote, coloca água deionizada, daí tem que ser obrigatoriamente água deionizada, e dilui. As partículas de solo vão ficar por toda a coluna de água dentro do copo. E daí ele vai abrir uma corrente entre o positivo e o negativo. Nessa corrente, quanto mais íons tiver, mais a corrente vai ser perturbada. Então ele manda a corrente de um lado para outro lado e ele mede o que chegou no outro lado. Quanto menos chegar do outro lado, mais íons tem aquele solo. Provavelmente esses íons vêm dos sais, tá? Então, daí, maior quantidade de sais tem naquele solo. Quanto maior for a condutividade, mais sais tem. Quanto menor for a condutividade,
menos sais tem, tá? E, finalmente, um outro tipo muito sério de poluente que pode ter no solo são os gases, né? Principalmente em aterros, lixões, aterros sanitários, aterros controlados. Quando você joga matéria orgânica em um lugar e fecha, como é em um aterro, tira o ar que está ali dentro. Aquela matéria orgânica começa a decompor, mas ela sofre uma decomposição anaeróbica ou anaeróbia. Então, são bactérias que não respiram oxigênio que vão decompor aquela matéria orgânica. Tá? E como produto final, elas produzem metano, CH4. E o metano é um gás altamente inflamável, explosivo. Ele pega fogo fácil, 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 fácil. Tá? Então, o que acontece? Você joga o lixo ali, vai compactando aquele lixo, compactando, e você tira o ar. Daí, aquele processo de decomposição aeróbia com oxigênio, ele dá lugar a um processo de decomposição anaeróbia, sem oxigênio. Daí ele forma metano. Tá? O dióxido de carbono é numa decomposição aeróbia, o metano é anaeróbia. Né? E qualquer solo com excesso de metano é um solo onde que vai ter praticamente zero de vida. Só vai ter bactérias anaeróbicas. A única coisa que vai crescer ali, tá? Vai ser difícil crescer planta, etc. Né? Então, mas isso inclusive pode dar outros problemas, né? Eu já contei o caso para vocês de um shopping lá na região metropolitana de São Paulo que foi construído sobre um lixão. E o solo foi todo impermeabilizado com asfalto e concreto. Então, aquele metano, que é altamente inflamável, explosivo, estava pressionando o chão do shopping. Eles tiveram que fazer um monte de buraco para drenar o metano. É extremamente sério, extremamente problemático isso daí. Por isso que a gente tem que monitorar os gases que saem do aterro. É bem legal, pessoal, porque, por exemplo, você vai lá no aterro da Cachimba, né? Foi o nosso último aterro antes do atual aterro lá de Mandirituba. O aterro da Cachimba fica no bairro da Cachimba, bem na divisa com Fazenda Rio Grande. E é bem interessante, você vai lá, tem uns canos que eles são enfiados dentro da montanha de resíduo, e é montanha mesmo, gente. Tem pontos ali que deve ter fácil 100 metros de profundidade de resíduo. 100 metros. Né? Eles colocam um cano que é todo perfurado. Como o gás é mais leve do que o ar, ele vai para cima. Então, ele procura o melhor caminho. Quando você coloca esse cano todo perfurado, ele vai procurar esse cano. Só que o metano, ele não tem cor, ele é totalmente incolor. Né? Para ver o gás metano, você tem que olhar através da saída, o cano vai até aqui, você tem que olhar assim e ver como está a paisagem atrás do cano. Se a paisagem parece tremer, é bem interessante isso. Se a paisagem parece tremer, é que tem gás saindo dali. E o que o pessoal faz? Metano é um gás de efeito estufa extremamente importante. Ele é mais prejudicial do que o próprio CO2, o dióxido de carbono. Então o pessoal bota fogo. Tem o cano, vai lá e acende o cano. Simplesmente acende. E daí aquilo fica pegando fogo eternamente. Enquanto tem gás saindo do aterro, fica pegando fogo. Só que o detalhe, o fogo é incolor também. É bem interessante isso. O metano, quando pega fogo, é incolor. E não é qualquer coisa que apaga esse fogo. É principalmente água. Então, um dos melhores jeitos de apagar o fogo é só com água. Aquele negócio de espuma e sei lá, não serve para esse caso. É a mesma coisa do metanol. Eu não sei se já viram carros de Fórmula Indy nos Estados Unidos. É tipo uma Fórmula 1 que só tem nos Estados Unidos.
os carros são com metanol. E algumas vezes os caras vão reabastecer o carro e vaza metano. Só que daí esse metano pega fogo. Você não vê. Ninguém consegue ver. Daí, de repente, você vê o piloto batendo no cinto de segurança, saindo correndo e fazendo assim. Ah! Não sei o quê. O cara tá pegando fogo. Mas você não vê a chama. Porque a chama do metanol, ela não aparece. Ela é transparente. Né? Então você fica pensando, por que o cara está desesperado daquele jeito? Ele está sentindo calor, mas sem ver nada. E daí então eles têm mangueiras preparadas com água para que se pegar fogo, eles apagam o cara lá. Né? Não tem problema. Eu já vi isso, eu gosto de corrida de carro, eu já vi isso várias vezes acontecer lá nas transmissões, né? Nunca fui para os Estados Unidos, mas nas transmissões. E o metano é a mesma coisa, você não vê a chama, você não vê o gás, não vê nada. O único jeito de ver o metano, tanto o metano quanto ele queimando, é quando você olha através dele e a paisagem atrás dele está meio que balançando assim, tá? E aí a gente tem que monitorar o gás de aterro. Bom, gente, como que a gente faz análise em laboratório para poluição do solo? Tem uma resolução extremamente importante. Então, todo mundo que trabalha com poluição do solo tem que saber isso, é a resolução CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 420 de 2009. O título é dispõe sobre os critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias decorrentes de atividades antrópicas, né, originadas pelo ser humano. E daí também fala dos métodos de análise. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a amostra. A gente já falou sobre isso aula passada. O que a gente normalmente faz é tirar amostras entre 0 e 20 centímetros de profundidade. Porque esta profundidade é onde vai o sistema radicular de boa parte das plantas. Principalmente plantas herbáceas, tá? Pequenas. Árvore vai mais fundo, óbvio. Mas mesmo assim, a parte do sistema radicular que absorve a água e nutrientes do solo de árvores fica mais restrita até 20 centímetros, 30 centímetros de profundidade, tá? Tem muitos elementos como carbono orgânico, argila, silt, areia, óxidos de ferro, alumínio, manganês e silício, que a gente se orienta pelo Manual de Análises Químicas de Solos, Plantas e Fertilizantes da Embrapa. Eu tenho um exemplar aqui. Então, você quer saber como que fazer análise de um composto específico, né? Então, vamos ver aqui. Eles falam, eles dão ideia de como fazer a amostragem, tipo de amostra, parâmetros a serem medidos, profundidade, se é na agricultura ou não é, os tipos de equipamento para fazer a amostragem e tudo mais. Mas, assim, como condicionar e etc. Né? Mas você quer fazer amostra, quer fazer análise, por exemplo, de enxofre. Deixa eu pegar aqui, 261. Então, ele dá o princípio do método, quais são os reagentes, o procedimento passo a passo e assim por diante. Como calcular o conteúdo final a partir do procedimento e assim por diante. Então, Manual de Análises Químicas do Solo. Mas ele não trabalha com metais pesados. Metais pesados, a gente faz análise através da USEPA 3050. O que é a USEPA? United States, Estados Unidos, EPA, Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. É a resolução deles, é a diretriz deles 3050. Principalmente
para metais pesados. E é assim, ele trabalha com digestão ácida. O que acontece? Se lembram, eu falei para vocês, eu tenho mineral de argila, que tem cargas negativas, e tem o metal pesado, por exemplo, mercúrio mais 2. Ele vai se ligar com essas cargas. E essa é uma ligação forte, muito forte, difícil de ser quebrada. Então, o que eu faço? Segundo essa diretriz da Agência Ambiental dos Estados Unidos, a gente faz uma digestão ácida. A gente quebra esta ligação com um ácido forte. Muito forte, mas muito forte mesmo. Isso é a base. Todos os metais pesados que a gente vai analisar no solo, a gente primeiro faz uma digestão ácida. Depois leva o resultado dessa digestão ácida para um equipamento. Tem 2 métodos que a gente pode usar, já vou mostrar para vocês. Leva para um equipamento e daí esse equipamento vai ler aquele metal pesado específico, tá? Mas tem que passar por uma digestão ácida. Isso sem sombra de dúvidas, né? Como eu falei para vocês, né, alguns metais pesados estão presentes no solo, outros vêm de lodo de esgoto, resíduos industriais, pesticidas, tintas, gasolina, são tóxicos para os homens, para o ser humano, né? Pode ser neurotóxico, pode se acumular nos ossos, pode ser tóxico para as plantas, processo de fotossíntese e assim por diante. O ZEPA, US EPA 3050, fala em usar, entre outros métodos, o espectrofotômetro de absorção atômica. E como que a gente faz isso? A gente coletou solo. Então, tem lá um pouco de solo, né? A gente mistura bem esse solo. Por que mistura bem? Porque o metal pesado que a gente vai medir, ele pode estar concentrado em alguns pontos. Se eu for pegar uma amostra disso daqui, e daí eu for analisar, pode ser que eu tenha muito metal pesado, ou pode ser que eu não tenha nada de metal pesado. Então, a primeira coisa, eu tenho que misturar isso bem, homogeneizar isso bem, para daí tirar uma alíquota. Normalmente, a gente tira uma grama de solo, tá? E daí a gente vai misturar com ácido nítrico 1:1, 10 ml. Isso daqui é um ácido forte. Tem, por exemplo, a gente pode usar outros ácidos, mas o que mais a gente usa no Brasil, a gente pode usar ácido sulfúrico, por exemplo. Tem gente que usa ácido sulfúrico, água régia, mas o que a gente mais usa no Brasil é ácido nítrico, conforme a diretriz 3050 dos Estados Unidos. Então, a gente usa ácido nítrico, 1:1 é concentrado, tá? 1:1 é super concentrado, tá? É puro, ácido nítrico puro, né? 1:1 é ácido nítrico puro. E daí a gente deixa por 10 minutos. Uma parte desse ácido nítrico vai volatilizar automaticamente, tá? Daí a gente adiciona mais 5 ml de ácido nítrico 1:1 concentrado e deixa por 30 minutos. E isso vai sendo evaporado, vai sendo evaporado. Daí a gente vai repetir tudo isso daí até que seja evaporado até 5 ml. Então eu vou ter solo com 5 ml de ácido nítrico e deixar esfriar. Depois que esfria, a gente coloca 2 ml de água e 3 ml de água oxigenada 30%. E daí vai adicionando 1 ml de água oxigenada até ferver. Quando o ferver não é por causa que eu estou colocando calor embaixo, é porque a reação da água oxigenada com aquele substrato é uma reação exotérmica. Então ela vai perdendo energia, por isso que a gente fala ferver.
né? Quando a gente passa água oxigenada na pele, por exemplo, é uma reação exotérmica. Ele libera calor, tá? Até o volume reduzir para 5 ml. Daí a gente vai levar para o equipamento e ler no equipamento. Então, isso daqui é chamado digestão ácida. E é a base de todas as análises de solo que a gente faz com metais pesados. Todos, tá? Todos. Podemos usar outra coisa que não ácido nítrico? Podemos, mas a única assim, exigência é que seja um ácido forte para quebrar aquela ligação entre o mineral de argila e o metal pesado. Cargas opostas se atraem, eu preciso quebrar isso. Quebrando isso, separando, eu quando for ler no equipamento, eu vou ler só a parte líquida. Eu vou conseguir ler só a parte líquida, tá? E daí, como está separado, o metal pesado foi para a parte líquida, eu consigo ler a parte líquida. E daí, depois, então a gente faz a digestão ácida, né? Normalmente com ácido nítrico, e daí a gente seleciona o método. Pode ser o que a gente chama de ICP-MS, espectrometria de massa acoplado indutivamente, ou ICP-AES, espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente. Isso só varia no método, mas os dois vão fazer o mesmo tipo de leitura, tá? Os dois vão ler, mas quanto tem daquele metal pesado XYZ. O primeiro método é espectrometria de massa acoplado indutivamente. Então, é mais ou menos o seguinte. Então, a espectrometria é uma técnica analítica física para detectar e identificar moléculas por meio de medição da sua massa e caracterização da estrutura química. Então, o que ele faz? Eu tenho uma mistura de várias coisas, tá? Lá na minha amostra. Quando eu fiz uma digestão ácida, eu liberei todos os metais pesados. Todos, tá? Daí, o que ele faz? Eu pego aqui a minha amostra, que está líquida, né? Ele nebuliza dentro do equipamento e aqui tem um plasma de argônio. Quando esse plasma de argônio ele interage com essa nebulização aqui, ele, na espectrometria de massa acoplado, ele vai começar a medir a massa e a carga de cada partícula que está ali. Só que eu preciso dizer para ele o que ele tem que medir. Então, por exemplo, eu quero medir chumbo. Eu, antes de começar a medir, eu vou fazer uma curva de calibração. Então, eu vou pegar várias amostras com diferentes concentrações de chumbo, amostras conhecidas, e vou colocar lá. Olha, máquina, isso daqui tem 0 de chumbo. Máquina, isso daqui tem 5 de chumbo. Máquina, isso daqui tem 10 de chumbo. E daí, o que a máquina vai fazer? Eu vou colocar as minhas amostras. Daí, ela vai procurar, na minha amostra, qual que tem esta relação de massa e carga. É isso que ela faz a partir do plasma de argônio aqui, tá? Então, esse plasma de argônio vai interagir com a minha amostra, que foi nebulizada ali, e daí ela vai identificar o que tem essa relação MZ. Digamos que a relação MZ que eu quero é igual a 5. Então, ela vai procurar todos os compostos ali que têm relação MZ igual a 5. E vai dizer, olha, eu encontrei relação MZ igual a 5 nessa concentração. E essa é a concentração do chumbo, por exemplo, que eu vou ter ali. Ele faz uma interpolação. Ele guardou na memória, isto é 0 de chumbo, isto é 5 de chumbo, isto é 10 de chumbo, isto é 20 de chumbo. Daí, quando eu coloco a minha amostra, ele vai medir, opa, isso tem entre 5 e 10, e localiza qual é o ponto da concentração certinho de chumbo,
né? Mas eu sou obrigado a fazer, eu tenho que obrigatoriamente fazer uma curva de calibração no meu espectro, no meu aparelho de espectrometria de massa acoplada indutivamente, no meu ICP-MS. Eu tenho que fazer uma curva de calibração. Eu estou ensinando para a máquina quanto que é, qual é a característica de diferentes concentrações. Eu estou ensinando para a máquina, ó, máquina, o 0 de chumbo tem essa cara, o 5 de chumbo tem essa cara, o 5 ppm de chumbo tem essa cara, o 10 ppm de chumbo tem essa cara. Daí ele vai procurar na minha amostra onde que está dentro daquela curva de calibração a minha amostra. Olha, a minha amostra deu tanto. Ele compara com a curva de calibração e coloca exatamente no ponto correto, conforme a concentração. Mas eu tenho que obrigatoriamente fazer essa curva de calibração. Professor, mas é o seguinte, hoje eu tenho que medir chumbo e tenho que medir, sei lá, mercúrio é outro método. Mercúrio é muito raro a gente medir, inclusive. Mas eu tenho que medir chumbo e cádmio. Eu primeiro vou fazer uma curva de calibração para chumbo, vou medir todas as minhas amostras de chumbo, para chumbo, e daí eu vou separar uma parte das mesmas amostras originais para depois medir cádmio. Mas daí eu tenho que zerar a máquina. Eu tenho que ensinar ela de novo. Olha, agora eu vou te ensinar a ler cádmio. Daí eu coloco lá uma amostra pré-preparada, padrão, 0 de cádmio, 5 ppm de cádmio, 10 ppm de cádmio, 15 ppm de cádmio e assim por diante, tá? Então, eu tenho que ensinar o ICP-MS a fazer a leitura, tá? Isso vai ser sempre. Por isso, em laboratório, se vocês estão em um laboratório de poluição de solo, por exemplo, eu posso usar o ICP-MS para outros materiais, para água, para resíduo, etc. Mas a gente usa bastante no solo, tá? Então, toda vez que eu for fazer análise, eu preparo uma bateria de amostras só para chumbo. Depois, uma bateria de amostras só para cádmio. Então, se eu mando para um laboratório, olha, uma amostra, eu quero que você leia chumbo e cádmio, vanádio e etc. nessa amostra. Ele vai abrir a amostra, fazer a digestão ácida, que nem a gente já mostrou, e daí ele vai separar uma parte para chumbo, uma parte para cádmio e uma parte para vanádio. Daí ele primeiro vai ler todas as amostras de chumbo, depois todas as amostras de cádmio e depois todas as amostras de vanádio, tá? Por isso que algumas vezes pode demorar até vocês receberem a resposta do laboratório, porque ele não vai fazer a calibração só para uma amostra. Ele vai esperar acumular várias amostras para daí fazer a digestão ácida e daí fazer a leitura. A gente pode fazer a digestão ácida e deixar por alguns dias na geladeira, mas não é bom que a gente deixe por muito tempo. O ideal é fazer a digestão ácida e, no máximo, no dia seguinte, fazer a leitura no ICP-MS, tá? Espectrometria de massa acoplado indutivamente. Não é tão complicado como vocês podem olhar esse desenho, o texto aí que o professor Klaus colocou, mas imaginem só, o equipamento, ele vai ler aqui, então ele irradia com plasma de argônio, e daí ele tem um equipamento que vai ler. Quando ele irradia, aparece, fica evidente para esse equipamento, ele lê os íons em relação à massa e à carga que eles têm. Daí, ele vai medir no mesmo íon a massa e a carga, a massa e a carga, a massa e a carga, a massa e a carga. Então, ele vai ler no mesmo íon isso. E daí, ele vai comparar com a biblioteca dele. Só isto. Se a minha biblioteca é a curva de calibração. Se eu calibrei para chumbo, ele vai ler chumbo.
Se eu calibrei para cádmio, ele vai ler cádmio. Né? Eu não vou ajustar lá no equipamento agora, leia chumbo. Ele vai ler aquilo que eu calibrei na curva de calibração. E a mesma ideia, gente, do ICP-AES, que é a espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente. Ele também vai ter, deixa eu pegar minha caneta aqui, ele também vai ter plasma de argônio. Olha aqui, ó. Esse é o plasma de argônio, ele entra por aqui. Então, eu tenho a amostra, ela entra por aqui, é nebulizada, então vira gotículas aqui dentro, entra o plasma, ele vai reagir com essas gotículas em altíssimas temperaturas, 7 a 10 mil graus Kelvin, tá? E daí, esses átomos, eles vão emitir uma radiação. É diferente do que a gente viu no ICP-MS, que ele vai separar de acordo com a massa e carga. Aqui não, ele vai separar conforme a radiação emitida, entre 120, comprimento de onda, entre 120 e 950 nanômetros, tá? E daí cada elemento tem uma radiação específica. Mas ele funciona do mesmo jeito que ICP-MS. Eu preciso uma curva de calibração. Então, eu vou dizer pro equipamento, agora você vai ler 800 nanômetros. Você vai ler a radiação emitida em um comprimento de onda na faixa dos 800 nanômetros. Tá? E daí eu faço uma curva de calibração. Eu tenho soluções pré-conhecidas com 0, 5, 10, 15 ppm, miligrama por quilograma, e ensino para a máquina. Olha, isso é 0, isso é 5, isso é 10, isso é 15. O que a máquina vai fazer assim? Quando deu 5 ppm, ela passou o plasma de argônio a altíssimas temperaturas e sabe que, por exemplo, o chumbo, eu não sei de cor o comprimento de onda do chumbo, mas digamos que seja 800 nanômetros, tá? Ela sabe que o chumbo é 800 nanômetros. E daí ela vai emitir, o equipamento, ele vai, vou pegar aqui a caneta, o equipamento, ele vai medir quanto de radiação no comprimento de onda de 800 nanômetros ele detectou. E daí ele vai comparar com a curva de calibração. Olha, quando o Klaus fez a curva de calibração, 5 ppm de chumbo dava X de radiação com comprimento de onda 800 nanômetros. Daí ele vai comparar, poxa vida, eu encontrei X mais 1, então deve ter, por exemplo, 6 ppm. E assim por diante. Ele, a partir da curva de calibração, ele faz uma interpolação. Quanto que ele encontrou daquela radiação, ele quantifica a radiação em comprimento de onda de, digamos, 800 nanômetros. E daí ele compara com a quantificação do comprimento de onda na curva de calibração e interpola o resultado. Daí ele acha o resultado certinho. 6,5 ppm, né? Ou miligrama por quilograma. ppm é parte por milhão, a gente nem usa mais. Eu ainda tenho costume muito de falar ppm, porque sou do tempo que usava ppm, mas hoje a gente chama de miligrama por quilograma, tá? ppm é mais popular. Esses são os dois grandes métodos que a gente usa para metais pesados. E se vocês forem trabalhar com poluição de solo, gente, eu falo para vocês, 90% das medições que vocês vão fazer é de metal pesado. Eu trabalho com poluição de solo há mais de 20 anos, pessoal. E posso falar, assim, 98% dos casos de poluição de solo que eu trabalhei foi com metal pesado. E na hora de analisar, ou eu usei ICP-MS ou usei ICP-AES, tá? Mercúrio tem outro método, né? Um método bem diferente. E a gente pode fazer outras coisas básicas, né? Como eu falei para vocês,
o pH, né, acidez e basicidade, pode fazer quando tem casos de bactérias patogênicas. Nitratos e fosfatos a gente normalmente faz só em água, e quando faz em solo, faz só em solo agrícola, normalmente, mas a grande maioria das análises, a salinização a gente usa o condutivímetro, bem fácil, a grande maioria das análises é de metal pesado, tá, gente? Então eu mostrei para vocês, básico para metal pesado, digestão ácida. Ele quebra a ligação entre os minerais de argila, silt e areia com o metal pesado. Quebrou essa ligação, o metal pesado fica na solução do solo, na água do solo, e daí a gente pode usar o ICP-MS ou ICP-AES. Né, gente? Parece complicado, gente, mas não é tão complicado. Uma dica que eu dou sempre para os meus alunos, que é uma dica que eu sempre faço, né? Obviamente, eu, quando estou ouvindo uma palestra ou numa aula, ouvindo uma aula, eu tiro minhas dúvidas, né? Mas algumas vezes não dá para tirar dúvida, ou eu não tenho dúvida na hora, eu revejo aquele material e começo a entender cada vez melhor. Cada vez que eu vejo o material, eu começo a entender ele cada vez melhor. Isso, então, gente, é para analisar a poluição do solo. Ah, professor, mas eu não vou trabalhar no laboratório. Eu vou ser consultor ou perito ambiental. Vocês podem ser, já falei para vocês. Eu vou mandar para o laboratório. Então, gente, tenham certeza que o laboratório usa um desses equipamentos, por exemplo, que ele faz curva de calibração. Eu já vi laboratório que, por exemplo, ele fez medida de chumbo hoje, ele fez uma curva de calibração. Daí ele vai fazer medida de chumbo amanhã. Ah, não, mas ontem eu fiz já a curva de calibração de chumbo, não usei no meio termo, só passou a noite. Eu nem vou fazer curva de calibração de novo. Vai sair resultado errado. Porque se você fica algumas horas sem usar o equipamento, sem fazer análise, ele perde aquela calibração, tá? Então você tem que calibrar de novo, né? Por isso que a gente junta várias amostras para daí fazer tudo de uma vez. E a partir do momento que se coloca a amostra, ele é rápido, gente. É questão de segundos, menos de um minuto, ele já lê. Daí você tem que limpar, só zerar o equipamento, limpar ali, vai um tipo de um caninho, assim, na amostra. Você tem que limpar o caninho com água deionizada, zerar o equipamento, você já pode fazer outra análise. E assim vai fazendo. Você faz 100 amostras em 1 hora, 2 horas no máximo. Tá? Então é rápido, mas tem que fazer a curva de calibração. Gente, eu tenho que tomar água porque no final do ano a garganta dos professores vai embora. E a minha está indo embora mesmo. Né? Isso que é importante. Semana que vem a gente vai conversar um pouco sobre ecotoxicologia. Então, eu vou dar uma rápida pincelada na parte teórica dentro do laboratório e daí a gente vai fazer o experimento. É um experimento bem legal mesmo. Inclusive, vários alunos da biomedicina já fizeram TCC com base nesse experimento que a gente vai fazer semana que vem, tá? Daí escolheram outras substâncias para testar e etc. Tá? A gente tentou fazer esse experimento esse ano com esse que vocês vão fazer semana que vem. A gente tentou fazer com ivermectina e hidroxicloroquina. Só que a gente não conseguiu. Tem algumas explicações, eu até posso entrar nessas explicações na aula que vem, quando a gente for para o laboratório fazer nosso experimento. Pessoal, dúvidas? Perguntas? Nada? Não, professor. Nada. Oh, vocês vão ter que tirar 10. Falar isso com o Clodoaldo é covardia. Clodoaldo, eu não estou falando com você, tá? Vocês têm que tirar 10 nessa prova, então, gente, se vocês não têm dúvida. Vamos lá. Tem que tirar a dúvida com o professor Klaus, tá?
Sempre quando for necessário. Se vocês sentem vergonha de tirar dúvida aqui na aula, né, pode me mandar um e-mail, tá bom, pessoal? Não tem problema nenhum. Podem me mandar um e-mail. Pessoal, então, de novo os recados. Não se esqueçam de fazer a atividade de frequência da aula de hoje. Na aula de semana que vem vai ser no laboratório. Eu mando para vocês lá, coloco no AVA qual o laboratório, mas provavelmente vai ser no quinto andar, tá? Sem problema algum. Vai ser no laboratório. Daí a gente vai dar uma parte teórica, rapidinho, bem rápido, para se preparar para a aula prática. Daí a gente vai colocar o experimento. Daí no dia 19 tem a semana acadêmica e a gente vai tirar o experimento no dia 26, tá? A gente vai tirar o experimento no dia 26. Daí então no dia 26 a gente vai ter outra aula prática. Final de semana eu coloco tudo no portal lá para vocês como fazer tudo certinho, sem problema algum, tá? Semana que vem, dia 12, vai ter atividade de frequência. Para aqueles que não puderem, não quiserem ir na aula prática, vão fazer atividade de frequência e não vão ganhar falta na aula. Só que aquela nota extra de presença nas lives só vai ser contada para quem for para o laboratório, tá? Deixando bem claro, eu acho que é justo, né? É o mesmo esquema. Quem está assistindo a live aqui, ou quem for para a aula prática de laboratório, então ganha aquele pontinho a mais, né? Não se esqueçam, cada equipe deve trazer uma substância. A gente vai precisar, pessoal, de uns 100 ml no máximo. Não precisa mais do que isso. Cada equipe traz uma substância que quer testar. Ah, professor, eu tenho agrotóxico lá em casa, posso testar? Pode trazer. A única coisa é que tem que ser solúvel em água, tá? Se ele for insolúvel em água, não tem como testar, é muito difícil. Daí a gente tem que solubilizar em metanol. Só que daí o metanol vai ser tóxico às sementes que a gente vai usar para testar, tá bom? Então, tomar cuidado com isso daí. Certo, gente? Dúvidas? Perguntas? Certo, professor. É isso aí, então, gente. Agradeço a presença de vocês nessa sexta-feira à noite. Né? Desejo a todos um ótimo final de semana e quero ver vocês lá em carne e osso. Estou ansioso para ver vocês de novo em carne e osso lá na nossa aula prática. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, Boa noite para Até vocês, semana gente. que Boa vem. noite. Tudo de bom, viu, gente? Tudo de bom para vocês. Boa noite. Boa noite.